Ele não tinha dinheiro. Não tinha influência. Não tinha contatos. Só tinha um sonho: ver o filho ter uma vida melhor do que a dele. Naquela manhã fria na rodoviária da cidade, ele segurava a mochila simples do garoto enquanto tentava esconder as lágrimas. Ele estava mandando o filho embora. Não porque queria, mas porque era a única chance. O que ele não imaginava é que 12 anos depois, naquele mesmo lugar, algo inacreditável aconteceria. Antes de continuar, me conta uma coisa. De qual cidade ou país você está assistindo essa história? Porque talvez essa despedida toque algo aí dentro. Agora vem comigo. O nome dele era Seu Antônio. Pedreiro desde os 16 anos. Mãos grossas. Rosto queimado de sol. Vida inteira trabalhando de sol a sol. Morava em uma casa simples na periferia. Telha antiga. Chão de cimento. Mas dentro daquela casa havia algo raro. Respeito e amor. O filho Lucas era tudo para ele. Inteligente. Dedicado. Sonhava em estudar fora da cidade. Lucas passou em uma bolsa de estudos em outra capital. Era a chance que nunca tiveram. Mas havia um problema: dinheiro. A bolsa pagava os estudos, mas não pagava moradia, transporte e comida. Seu Antônio vendeu a moto. Pegou o empréstimo. Aceitou mais obras. Dormia 4 horas por noite. Mas não contou ao filho o quanto estava apertado. Só dizia: filho, você vai. O resto Deus resolve. O ônibus estava prestes a sair. Lucas tentava ser forte, mas os olhos estavam vermelhos. Pai, e se eu não conseguir? Seu Antônio segurou os ombros do filho. Você já conseguiu? Só de ter coragem de tentar, abraçou forte. Aquele abraço que parecia querer guardar 20 anos de amor em poucos segundos. O ônibus buzinou. Lucas subiu, sentou perto da janela. Seu Antônio ficou parado na plataforma. O ônibus saiu, e ele só ficou ali, até não enxergar mais nada. Na volta para casa, o banco do passageiro estava vazio. O quarto de Lucas parecia maior. Silencioso. Seu Antônio sentou na cama do filho. Olhou para as paredes simples e sussurrou: vai valer a pena, mas a vida não é fácil para quem fica. E nos anos seguintes, seu Antônio enfrentaria dificuldades que quase o fariam perder a esperança. No começo, Lucas ligava toda semana. Contava das aulas, dos professores, da cidade grande que ainda assustava. Seu Antônio ouvia tudo em silêncio, orgulhoso. Tá comendo direito, filho? Tô sim, pai. Mas o que Lucas não contava era que muitas vezes jantava só pão com café. E o que seu Antônio também não contava era que estava cada vez mais endividado. As obras diminuíram. A idade começou a pesar nas costas. O dinheiro mal dava para pagar os juros do empréstimo. A moto já tinha ido embora. Alguns móveis também. Mas ele nunca deixou faltar o depósito mensal para ajudar o filho. Mesmo que fosse pouco. Mesmo que doesse. À noite, sozinho na cozinha, ele olhava o celular esperando mensagem. Às vezes vinha. Às vezes não. E quando não vinha, o silêncio parecia maior que a casa. Com o tempo, as ligações ficaram mais raras. Lucas estava ocupado. Estágio, provas, novos amigos, nova rotina. Seu Antônio entendia. Ou pelo menos tentava entender. Mas no fundo, sentia saudade. E um medo que não tinha coragem de confessar. Será que meu filho vai esquecer de mim? 2 anos depois da partida, uma ligação chegou. Não era Lucas. Era da faculdade. Lucas tinha conseguido uma oportunidade fora do país. Uma grande empresa patrocinaria seus estudos. Era o tipo de chance que não se recusa, mas significava mais distância, mais tempo longe. Lucas ligou naquela noite. Pai, eu preciso ir. Houve silêncio do outro lado, não de reprovação, mas de dor. Vai, filho. O mundo é grande demais para você ficar parado. Ele desligou. E naquela noite, chorou sozinho. Os anos seguiram. Aniversários comemorados por vídeo. Natal por ligação. Promessas de visita que sempre ficavam para depois. Seu Antônio envelhecia. O cabelo ficando mais branco. O corpo mais lento. Mas uma coisa nunca mudou. Todo ano, no mesmo dia, ele ia até a rodoviária. Ficava alguns minutos olhando os ônibus chegarem. Como se de alguma forma o passado pudesse voltar. Até que 12 anos depois daquela despedida, algo inesperado aconteceu. E foi naquele mesmo lugar. Era manhã. Seu Antônio acordou como em todos os anos naquele dia. Sem alarde, sem contar para ninguém. Vestiu a camisa simples de sempre. Passou água no rosto. E saiu de casa devagar. O caminho até a rodoviária ele já sabia de cor. 12 anos. 12 idas silenciosas. 12 lembranças guardadas. Sentou no mesmo banco de sempre.
Observava os ônibus chegarem, pessoas se abraçando, outras chorando, algumas voltando, outras partindo. Ele apenas olhava, como se esperasse algo que nem ele sabia explicar. De repente, um carro preto parou próximo à entrada principal. Elegante, chamativo, diferente do cenário simples dali. Algumas pessoas olharam, a porta traseira abriu. Um homem desceu, terno alinhado, postura firme, olhar atento. Ele ficou parado por alguns segundos, como se estivesse procurando alguém. Seu Antônio nem percebeu. Estava olhando para um ônibus que acabava de estacionar. O homem começou a caminhar devagar pela plataforma. Passou por vendedores, por famílias, por crianças correndo, até que parou, respirou fundo e disse: "Pai!" Seu Antônio congelou. Aquele pai não era comum. Não era qualquer voz. Era uma voz conhecida, mas mais madura, mais firme. Ele virou devagar. Os olhos demoraram alguns segundos para acreditar no que viam, mas o coração reconheceu na hora. Era Lucas. Mais alto, mais seguro, rosto diferente, mas o mesmo olhar de quando era menino. Seu Antônio tentou levantar rápido. As pernas falharam. Lucas correu, segurou o pai antes que ele perdesse o equilíbrio. E ali, no meio da rodoviária, sem aviso, sem preparação, eles se abraçaram, forte, longo, silencioso. Mas Lucas ainda não tinha contado o verdadeiro motivo de ter voltado. E quando contar, nada será como antes. Eles ficaram abraçados por vários segundos. Seu Antônio segurava o rosto do filho como se quisesse ter certeza de que era real. "É você mesmo?" Lucas sorriu com os olhos marejados. "Sou eu, pai, eu voltei." As pessoas ao redor começaram a perceber a cena. Mas para eles, só existiam os dois. Depois do abraço veio o silêncio. Aquele silêncio cheio de sentimentos acumulados. Seu Antônio perguntou quase com medo da resposta: "Você vai ficar? Ou é só visita?" Lucas respirou fundo. Olhou em volta. Para os ônibus. Para o banco onde o pai sempre sentava. Como se entendesse tudo sem precisar que alguém explicasse. "Eu sei que o senhor vem aqui todo ano." O pai congelou. "Como você..." "Eu liguei uma vez e o vizinho comentou. Depois perguntei mais vezes, eu sempre soube." Os olhos de seu Antônio se encheram de lágrimas. Ele achava que estava sozinho na saudade, mas nunca esteve. Lucas segurou as mãos do pai. "Pai, eu nunca esqueci de onde eu saí. Nunca esqueci da moto que o senhor vendeu. Das ligações perguntando se eu estava comendo. Do senhor dizendo que estava tudo bem. Mesmo quando não estava." Seu Antônio tentou interromper. "Filho, isso é passado." Lucas balançou a cabeça. "Não é passado. É a base de tudo." Ele apontou discretamente para o carro preto estacionado. "Eu construí minha vida lá fora. Trabalhei, cresci, consegui posição. Mas cada conquista tinha o seu nome." O pai olhava sem entender completamente. "Eu não voltei só para visitar." E então Lucas disse algo que fez o coração de seu Antônio bater mais forte. "Eu voltei porque agora é a minha vez." Mas o que exatamente Lucas queria dizer com isso? Só ficaria claro no momento mais inesperado. Lucas segurava firme as mãos do pai. Os olhos dele não tinham mais dúvida. "Pai, o senhor passou 12 anos esperando por mim aqui. Agora é a minha vez de cuidar do senhor." Seu Antônio tentou sorrir, mas a emoção já tinha tomado conta. "Filho, eu nunca esperei nada em troca." Lucas respondeu com a voz embargada. "Eu sei. É por isso que o senhor merece tudo." Ele pegou uma pasta dentro do carro. Entregou ao pai. "Eu comprei aquela casa onde a gente morava. Reformei inteira. Está no seu nome." O pai ficou parado, sem reação. "E não é só isso? Eu estou abrindo uma empresa aqui na cidade. E o senhor vai ser meu sócio." "Sócio? Eu?" "O senhor me ensinou trabalho, caráter e responsabilidade. Eu só aprendi técnica, a base é sua." Seu Antônio passou a mão no rosto, tentando processar tudo. "Lucas, eu sou só um pedreiro." Lucas segurou o ombro dele. "O senhor é o homem que me deu tudo quando não tinha nada." E ali, no meio da rodoviária, aquele pai simples entendeu uma coisa. Ele nunca foi pequeno. Alguns meses depois, a casa antiga estava diferente. Pintura nova, telhado trocado. Mas o que mais mudou foi o sorriso de seu Antônio. Ele acordava cedo, não por obrigação, mas por orgulho. Ia até a empresa. Aprendia coisas novas, dava opiniões, e era respeitado. Lucas fazia questão de apresentar o pai em reuniões. "Esse aqui é o homem que construiu tudo isso. Antes mesmo de existir." E seu Antônio sorria. Não pelo dinheiro, mas porque o filho voltou e ficou.
Às vezes a gente faz sacrifícios achando que talvez ninguém veja, achando que talvez o tempo apague. Mas o amor verdadeiro não se perde. Ele cria raízes. E raízes fortes sustentam árvores grandes. Seu Antônio só queria dar um futuro ao filho. Não sabia que estava plantando também o próprio. Essa história mexeu com você? Você já precisou se despedir de alguém para tentar uma vida melhor? Ou alguém já fez um sacrifício enorme por você? Me conta aqui. Por que histórias assim mostram que amor de pai nunca vai embora?